Olá, boa noite. Essa é a ProSim do dia 24 de abril de 2023. Nós É que estamos ela. na fase dos relatos. Quem vai fazer os relatos primeiro é o pessoal que está em Jundiaí, São Paulo, lá na nossa sede da CIPEC, e depois quem está remotamente, como eu, que estou à distância, vai fazer os relatos. Tânia, vocês podem assumir daí, tá? Ok. Ok. Olá, pessoal, boa noite a todos. Já na preparação, eu pude perceber uma equipe de amparadores médicos aqui no ambiente da APROSIM. Aplicando o arco voltaico no Walter, enviei energias fraternas envolvendo todo o soma do Walter. E eu pude perceber que ele se expandiu bastante. E visualizei várias consciências para assistência ao redor. Eles estavam tudo praticamente dentro do campo do Walter ali, muitos. Tinha um amparador na frente e outro atrás. E foi o que eu tinha visualizado logo no início na equipe aqui presente. Recebendo energias, bastante energia recebi, salutares, e eu pude perceber o meu coronário muito ativo. E no final, assim, logo que eu recebi, eu senti um toque quase que físico no alto da cabeça. E no final também se intensificou bastante, assim, eu senti como uma mão mesmo, né, em cima do meu coronário. O pilar, ele foi aumentando a velocidade e já em determinadas posições, alguns amparadores, como eu falei, médicos, se posicionaram na frente e atrás de todos os aproximadores presentes, fazendo um trabalho energético que era voltado para a cura mesmo, no ambiente para os assistidos como para os aproximadores. E nesse momento eu pedi também, já que estavam todos presentes aí, amparadores, né, que estão trabalhando, né, nesse lado aí, que eles pudessem ajudar o nosso Brasil, que está bem doente. Nas centrais da OFIEX, grupal, os assistidos que estavam em macas, eles já estavam sendo liberados, todos liberados. Das energias, eu absorvi bastante energia, que me fizeram muito bem. E eu pude perceber a mudança das energias em cada central. Das verdades, como sempre, eu estou pedindo muito que todas elas venham à tona. E já estão surgindo efeitos. E continuo pedindo para que os serenões possam ajudar a todos, em especial o nosso Brasil. No bolsão, eu exteriorizei energia geral para minha oficina, para o planeta como um todo, para o quadrante América do Sul, e em especial para o Brasil e para o cenário político. Exteriorizei para os governantes, né, como eu já falei, de todo o planeta, e que haja mais amor e paz entre as pessoas. Visualizei depois, nesse momento, uma sala enorme, mas era muito grande. Uma criança solitária ali no ambiente, ela me olhava como que pedindo ajuda. E não soube, assim, identificar o que ela estava precisando, apenas exteriorizei muita energia. Outra sala também, visualizei uma sala mais escura, parecia ser uma sala de reunião, muitas pessoas sentadas, né, ao redor dessa mesa, e parecia estar, assim, ser uma reunião que estava sendo discutido algo muito importante. Aí eu fiquei nesse tempo todo exteriorizando energia. Depois eu fiz uma ótima desassimilação, terminei bem. Agradeço a todos, uma boa semana, obrigada. Vou passar para o Walter. Olá, boa noite a todos. Já na fase inicial, eu pude sentir o campo bastante assistencial, como a Tânia comentou, uma gama muito grande de conscientes para serem assistidas, uma equipe bastante assim preparada para essa assistência maciça. E na recepção do arco voltaico com a Tânia, eu senti um aporte de energia muito grande,
muito fraterno, realmente expandiam todo o meu corpo, e ao mesmo tempo eu sentia também a Tânia levitando, ela mais assim suspensa por conta desse campo energético que se formou. E aplicando na Tânia, eu senti também uma expansão do meu campo, a presença de amparadores e um aporte de energia muito grande pelo coronário dela. E sentia e percebia no campo dela bastante pontos luminosos, né, que subiam, desciam, que circulavam no campo energético da Tânia. Já na fase 3, na formação do pilar, eu percebi o pilar realmente girando, conectando todos os aproximadores. O interessante é que esse pilar, de cada aproximador, saía um pilar que subia e formava como se fosse uma membrana no alto, né? E dessa membrana saía um feixe luminoso que vinha até o centro do aproximário. Nas outras conexões, eu pude perceber todas as fases, com o padrão energético de cada uma delas, me descoincidi bastante e assim exteriorizei bastante energia em todas as conexões. Já na fase 5, eu me descoincidi novamente e exteriorizei muita energia para a minha oficina, que é a área da saúde, e para meu quadrante holopensênico planetário, que é a América do Sul e a Antártida. Fiz bastante esterilização. Já 8 horas, mãe. E já me senti muito bem para terminar a Procim e fiz uma excelente desassimilação e agradeço aí estar participando de todo esse processo interassistencial de assistência energética planetária e desejo a todos aí uma ótima semana. Um abraço. Boa noite a todos. Hoje também eu fiz cheguei, já estava fazendo uma grande circulação de energia e depois bastante exteriorização. Ao trocar arco voltaico com a bebê. Arco voltaico em duplas. 6 minutos. Sintonizar-se com o amparador das energias. Está ouvindo, Carlos? Não. O que aconteceu? Deu tilt? Carlos, está tudo ok? Será que caiu? Entrou aquela criança falando, depois entrou isso. E eu fechei. Tânia, eu estou ouvindo bem, tá? Eu estou ouvindo bem. Estou sim, estou. Ok. Então, eu estou passando aqui para a Zaide continuar. Ok. Então, no arco voltaico com a Berê, enviei as melhores energias e bastante saúde e bastante energia de fraternismo e fraternismo e muita paz. Ao receber também senti uma paz imensa, um fraternismo muito grande e uma luz que penetrava em mim, que descia até o pé e voltava. Uma hora era verde, outra hora prata, outra hora dourada. E foi muito bem. Ao olhar para a Virgínia, eu não enxergava mais seu rosto. A de Minério estava muito grande no rosto dela, envolvendo o rosto e todo o corpo. O pilar se formou rápido, a cor era um arco-íris, coloquei todos os pedidos no centro e muitas conjeques que eram encaminhadas para assistência, muita mesmo. Na fase 4, acompanhei, mas não tive remunerações. E na fase 5, coloquei todos os pedidos da assistência, coloquei também no Brasil, as escolas,
o meu quadrante, que é a Europa, especialmente Ucrânia e Rússia, e todos os países em conflito. Minha oficina, estou muito bem e uma boa semana a todos. Boa noite a todos. No início, o campo estava bem tranquilo. No arco voltaico com a Sandra, procurei passar as melhores energias para ela. E recebendo, senti uma energia muito boa. No pilar, hoje eu senti o pilar girando bem devagar, e as outras duas fases só acompanhei, mas não tive percepção. Boa noite a todos e boa semana. Obrigado. Boa noite a todos. Bom, gente, essa é a minha segunda vez que estou aqui, é um prazer. Eu fiz aqui algumas anotações. Na primeira fase, eu senti muito frio. Na fase 1, né? Senti muito frio, não sei se é porque o ar-condicionado estava ligado, um frio, assim, bem forte mesmo. Na fase 2, no arco voltaico, com o Toninho me passando, eu senti uma energia muito forte no alto da cabeça, assim. Foi como se daqui a pouco aquela energia se tornou um capacete de ferro. E ele colocou aquele capacete de ferro em mim. Aí, quando ele colocou aquele capacete, eu senti frio, mas logo em seguida senti muito calor, muito calor. O negócio estava pegando fogo. E aí, na fase 3, formou um vórtice de um furacão, de uma luz verde, que passava assim, por todos nós aqui. E era como se fosse literalmente um furacão, aquela luz verde. E aí eu pude entender que era algo de cura acontecendo aqui no nosso meio. Na fase 4, eu tive uma visão, assim, uma tela mental, uma mãe, ela estava com o bebê no colo, com o cobertor, chorando no meio da rua, sem saber para onde que ela ia. Mas eu pude ver no momento certo que ela foi, aquele exato momento ela foi amparada. E aí, deixa eu ver, ela foi amparada, o bebê chorava muito. Na fase 5, no bolsão, eu pude perceber os amparadores. Os amparadores eram todo mundo de branco, eles eram como se fossem médicos, né? Aqui entre nós, com uma luz no alto da cabeça da Vali. Ela estava tipo como se ela estivesse sendo operada. Eu pude perceber ela apagada, né? Tipo anestesiada. E eles trabalharam aquela luz nela, aquela luz que a princípio estava verde, assim, verde escura. Fui trabalhando o peito dela, trabalhando no chakra, no cal dela. Fui trabalhando, daqui a pouco ficou dourada. De verde ficou dourada. E eu aqui, né, toda feliz, que tá cheio de médico. E logo em seguida eu vi cercado de médico Toninho aqui do meu lado. Ele ficou cercado por esses médicos amparadores aqui no local. Mas ele ficou bem cercado mesmo, né? E eu pude perceber ele no meio dessa floresta. Da floresta, com aquelas medicações medicinais que eu já tinha enxergado aqui na outra vez. Eles deram essa medicação natural para ele. E aí o Toninho foi sumindo, ficou dourado. Não sei dizer que o negócio aqui foi bem dourado hoje, gente. E deixa eu ver se eu falei tudo. Ele foi medicado, ele foi levado por esses médicos. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada a todos. Muito prazer estar aqui. Olá, pessoal, boa noite. Na fase 1 estava tudo muito tranquilo, muito sereno. Aplicando o arco na Vali, eu percebi os palmo-chakras latejando e saía muita energia. Percebi que a energia saía em ondas e era muito densa. Ouvi muitas vozes nessa fase.
Recebendo dela, entrei em balonamento e descoincidência. No pilar, ele começou muito rápido no início, depois, de repente, ele ficou truncado, foquei a exteriorização forte, e aí voltou a girar com velocidade. As vozes continuaram durante toda essa fase. Na UFIEX grupal, eu vi as consciências doentes que estavam junto das pessoas com as quais foram feitos os pedidos de assistência, elas eram removidas, eram acolhidas, e ali elas iam sendo encaminhadas para serem tratadas na UFIEX. Na Central Extrafísica de Energia, tive muitos banhos energéticos, e a serenosfera, eu senti uma pressão e expansão no coronochakra, entrei em balonamento e apaguei. No bolsão, voltei no bolsão, a coisa foi bem rápida, apaguei, voltei, o campo ficou muito gelado, as vozes continuaram o tempo todo. Em algum momento, eu tive a percepção de consciências amparadoras muito altas, muito fraternas, que trabalhavam especialmente o coronochakra. Percebi como um véu metálico fosse colocado na minha cabeça, e isso aconteceu na cabeça dos outros aproximadores também. Nesse momento, eu senti uma expansão enorme do campo energético e dei outra apagada. Era como se eles colocassem algo assim para trabalhar o coronochakra e talvez aquela expansão do coronário não conseguisse manter a lucidez da pessoa. Eu apaguei, não sei se os outros apagaram. Em outro momento, mentalizei todos os aproximadores, exteriorizei energia de paz e lucidez para cada um. E em toda fase, eu senti muita gratidão. E estou muito bem, terminei muito bem, agradeço a todos, uma excelente semana. Boa noite a todos. Na fase 1, eu fiz a mobilização básica das energias, o campo estava bastante assistencial, e logo eu senti um EV espontâneo, e meu chakra básico foi ativado, e eu tive um sentimento assim, de muita gratidão de estar aqui, que fazia tempo que eu não vinha aqui na sede, né? E é muito bom a gente estar aqui para fazer a Prosim. Na fase 2, ao receber o arco da Virgínia, eu senti uma calmia e tive uma sensação na cabeça, assim, como se tivesse colocado uma rede. E percebi, assim, um clarão. E, ao aplicar, minhas mãos pulsaram, elas, assim, como se fossem ímã, e eu exteriorizei as melhores energias. Na fase 3, o campo girou no sentido horário, mas logo eu tive uma descoincidência e fui para a fase 4, e eu escutava, mas eu não entendia, parece que eu não escutava de longe, mas não conseguia entender o que estava falando, parecia assim que era até outra língua, foi bem assim interessante. E eu não tive outra percepção. Aí, quando foi na serenosfera, aí eu entendi direitinho, mas não tive nenhuma percepção. Fui para a fase 5, eu coloquei os assistidos, no oficina, né, quadrante, e eu percebi que minhas mãos, até o antebraço, estavam assim, em balonamento, mas assim, eu tive uma descoincidência, e não tive mais percepção. Mas estou muito bem e mais uma vez, muito grata. Boa semana a todos. Carlos, aqui nós já encerramos. Pode passar para o pessoal online. Carlos? Oi, voltei. Tá bom. Eu estou por aqui. Então, nós vamos começar aqui com a dupla dinâmica. Nós vamos fazer os relatos agora do pessoal que está remotamente, a Cíntia e o Fernando.
Boa noite a todos. Hoje foi muito intenso, assim, foi mais intenso do que o normal. E no início, na fase 1, eu me senti muito alegre, assim, uma euforia em que normalmente eu não senti, acho que até hoje eu não senti uma euforia tão intensa no início, assim. Aí na fase 2, no arco voltaico, eu aplicando na Cíntia, me veio muito forte a conexão com a África e com a mitologia africana. E eu vi na Cíntia entidades africanas, assim, muito interessante a sensação. E com aquela energia fraterna e forte, assim, intensa. Na fase 3 do pilar, me veio várias cores novamente, como se eu captasse essas cores, essas energias de diferentes cores e colocasse no pilar, que para mim a percepção foi bem intensa e rápida. Na fase 4 da conexão com a ProSim, CoffeeX, eu percebi essa movimentação médica também, só que foi muito rápido, assim, aí eu apaguei um pouco. E fui voltar com evoluciólogos, na conexão com os evoluciólogos, e a sensação que eu tive nessa fase foi de conexão com, como se fosse a ficha, o prontuário de cada assistido, vamos dizer assim, mas eu acho que associei com a ficha evolutiva de cada um, uma coisa assim. Aí depois na fase do bolsão, eu apaguei completamente, mas eu consegui perceber algumas coisas. Eu lembro que eu teve um flash de lucidez em relação à saúde mental, que é a minha oficina, e que eu estava explicando alguma coisa para um grupo de pessoas, e depois eu não lembro mais. Terminei muito bem, e bastante sonolento ainda. E é isso, pessoal. Gratidão aí a todos e uma excelente semana. Oi, pessoal, boa noite. Iniciei muito bem, sentindo as energias. Na fase 2, recebendo o arco voltaico do Fernando, eu senti uma energia que alinhava o holochakra, me deixava bem, assim, com as energias bem soltas, energia muito fraterna. E aplicando nele, a percepção que eu tive é que saíam muitas energias das minhas mãos e com muita intensidade, como se formasse um capacete na cabeça dele. E aí, quando iniciou a fase 3, eu já senti muita sonolência, apaguei, todos os experimentos apaguei, acordei só retornando já com a voz do término, né, para trabalhar as energias na fase 6, na desassimilação. Foi muito intenso para mim, era como se eu percebesse toda aquela movimentação, mas eu estava totalmente descoincidida, com muito sono, e terminei com muito sono ainda, estou com muito sono. Mas estou bem, grata, ótima semana a todos. Opa, Cíntia e Fernando, obrigado pela participação. Uma boa semana para vocês. Silvana, Grata. você pode trazer seus relatos agora? Oi, posso sim. Boa noite, pessoal. Na fase 1, eu não conseguia ligar a gravação, fiquei um pouquinho perdida, eu demorei um pouquinho para me conectar e eu precisei ir para um outro lugar, para o computador aqui, para conseguir fazer, né? Então, eu perdi alguns minutos aí, fiquei meio perdida na preparação. Aí, no arco voltaico, aplicando na Andrea, eu senti uma energia muito quente e suave que saía do frontal dela, né? Aí eu fui intuída que essa minha mão que estava no frontal dela, que eu colocasse no coronário dela. E aí eu sentia
a energia passando por todo o corpo dela, como se estivesse promovendo ali um banho energético para ela, né? E uma sensação de bastante leveza e bem-estar. Recebendo, eu entrei num balonamento imediato e bocejei o tempo inteirinho do recebimento do arco voltaico. Eu senti uma energia muito homeostática vinda dela também. Na fase 3, eu senti o pilar girando bem devagar e eu comecei a colocar as pessoas para serem assistidas, as pessoas da noite. E aí apareceu uma pessoa do meu grupo Karma que eu não estava, assim, pensando, né? Não tinha colocado para ser assistida e ficou ali o tempo todo nessa fase 3. Eu senti muito calor, muitos bocejos e eu achei que essa fase passou muito rápido. Na fase 4, na UFIEX grupal, eu não tive muitas percepções. Na central das energias, eu sentia as energias saindo em impulsos dos meus braços e das minhas mãos. As outras eu fui sentindo uma a uma. Na central extrafísica da fraternidade, me veio a frase assim, que nós podemos ajudar o planeta quanto mais pensenes sadios e homeostáticos a gente tiver, e quanto mais a gente trabalhar o nosso autodiscernimento, que cada um de nós pode ajudar muito. É dessa forma que a gente ajuda a melhorar o planeta. Na serenosfera, eu entrei num balonamento e senti uma calmia muito grande. Eu descoincidi, acordei no bolsão, voltei no bolsão, né, enviando energias ao planeta todo, à minha oficina, ao quadrante, ao meu quadrante, que é a África, e eu comecei a colocar novamente as pessoas, os assistidos, para receberem assistência aí da noite, trazendo uma a uma na minha tela mental, né? Novamente reapareceu a mesma consciência que havia aparecido na fase 3 e ela ficou ali o tempo inteiro do meu lado. De repente eu a vi no meio do aproximário, envolta em muita luz, muita energia. E eu entendi que ela estava ali realmente para receber a assistência, né? E passou bastante rápido também. Eu terminei um pouquinho antes e fiz uma boa desassimilação. Estou me sentindo muito bem e agradecida por participar. Uma boa semana a todos. Obrigado, Silvana. Boa semana para você, seus relatos. A Vera, pode fazer seus relatos agora? Posso sim. Obrigado. Carlos, logo o campo se formou, as energias eram suaves, bem tranquila, ao contrário da tarde, que eu percebi bastante energia no movimento da tarde. E no arco voltaico eu recebi da Silvia, as energias eram suaves, tranquilas, fraternas e bem leves. Ao doar, eu senti bastante energia, exteriorizava bastante energia, desejava as melhores energias para ela e sentia o braço esquerdo doer bastante, como se eu estivesse tomando uma injeção no braço esquerdo. E essa dor foi passando várias fases eu sentindo essa dor ainda. No pilar, foi se formando, as energias eram fraternas, suaves, exteriorizava bastante energia pelo lado esquerdo e recebia elas bem suave pelo lado direito. Na quarta parte, eu tive poucas percepções, mas o meu rosto mudava o tempo todo, como se eu estivesse fazendo várias mutações o tempo todo. O rosto ia mudando. E quando se formou a quinta parte, onde a gente exteriorizei bastante energia para todos os assistidos, e eu via bastante conversa. O tempo todo eu via as conversas, mas conseguia exteriorizar as energias, depois descoincidi e acordei desejando muito estar aqui com vocês, compartilhar com vocês. Boas semanas a todos vocês e gratidão. Ok, Vera. Obrigado pela participação, uma boa semana para você. Hoje eu não pude participar do momento da Aproxim, então, alguém teve sincronicidades, lembrou de mais alguma coisa durante os relatos e quer comentar agora? O pessoal de Jundiaí lembrou de mais alguma coisa, alguma sincronicidade?
O que nós vimos bastante de sincronicidade foram as equipes médicas, né, que estavam ok. presentes, tanto aqui como alguns, né, que estavam em casa também perceberam. E o que eu percebi também, assim, interessante, porque na hora que eu visualizei, né, essa equipe médica, para mim, cura, sempre me vem a cor verde. E aí eu assim, imaginei, né, todo verde, o ambiente ficou verde na hora. E aí a Sandra comentou a mesma coisa, dessa luz verde de cura. E quando os amparadores médicos estavam, né, ao redor de cada aproximador, assim, aqueles que mais estavam brilhantes, que mais apareciam, era realmente a Vali e o Toninho. Nossa, eles ficaram numa bolha de luzes, os dois, e o tempo todo os amparadores ali do lado deles. Foi muito bom. O que nós o que nós pudemos perceber daqui. Mais alguém aí? Tudo ok? É isso mesmo? Então, daqui é isso, Carlos. Ah, tá, ok. Eu tirei a minha imagem aqui porque está falhando um pouco para mim. Alguém do pessoal que está online teve mais alguma sincronicidade? Lembrou de algo? Não? Ah, tá, ok, então. Então, lembrando do nosso curso quinta-feira, né, a aula de cosmoética, o curso de cosmoética, todos estão convidados, presentes, tá? E, pessoal, uma boa semana para todos. As melhores... diga, tá sem som, Tânia. A Eu ia Virgínia dizer... quer falar. Diga, tá. Virgínia. E depois o Fernando. Diga, Virgínia. É o CVA de domingo para você lembrar, a Virgínia pediu. Ah, vou falar agora. Beleza. Fernando, Ok. deu o recado. Obrigado, Tânia. Eu só ia despedir, porque você estava despedindo, eu ia despedir. Então. Só se despedir. Tá, lembrando que domingo tem o Colégio Virtual dos Aproximadores, onde o professor Walter vai falar da qualificação do aproximador. Tá? Domingo, às 9 horas, todos convidados. Pessoal, as melhores energias e até quinta-feira no curso. Tchau, tchau.